Queria trazer dois pontos importantes aqui para desmistificar certas coisas que parecem complicadas de entender na economia, mas não são. Primeiro, o que é inflação e como ela funciona? Por que é que a gente acha que gastam? Por que é que nós gastamos, digamos, 30%, 40%, 50% a mais no supermercado e nos jornais a gente vê que a inflação cresceu 3,96%, ou que o IGPDI deu uma deflação, os preços caíram 2,33% no mês de maio. Como é que existe essa discrepância? Então, quero explicar isso e isso afeta a nossa vida diariamente. O segundo ponto, entender como funciona o mecanismo das taxas de juros. E como é que hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 9 de junho, mesmo com a política econômica retrógrada do PT, de alto endividamento público, como é que o real está em 4,90? Para você não cair em narrativas, entender de uma vez por todas a relação entre a inflação, taxa de juros americana, taxa de juros no Brasil e como isso afeta a moeda e principalmente, entendendo isso, a gente consegue entender em qual momento, ciclo econômico nós estamos para, proteger o capital da tua empresa, da tua família e aproveitar ativos que tendem a se valorizar e a nos proteger nesse momento de economia, não apenas doméstica, mas mundial. Então fica até o final, porque eu quero fazer esse complemento onde, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero me ajude, por favor, se inscrevendo no canal, compartilhando, porque isso é importante para mim, para que eu possa que nós possamos manter esse nível de discussão aqui sob o ponto de vista econômico, que nos afeta a todos. Mas antes um recado também, quem me acompanha sabe que dia 13 agora vai lançar o meu documentário Infiltrados Venezuela na Brasil Paralelo. Tem aqui no link na descrição do vídeo e o QR Code aqui em cima tem um desconto para você se tornar assinante do Brasil Paralelo. Lá você tem um monte de documentários próprios, você tem uma plataforma de streaming de filme e você tem também, além disso, todo o documentário completo da minha ida à Venezuela e o que nós vivemos por lá, conhecendo a Venezuela com seus próprios olhos e não caindo em narrativa. O mesmo que eu quero fazer com esse vídeo aqui, com que a gente não caia nessas narrativas populistas e aprendamos de uma vez por todas a compreender a economia. Pois bem, vamos começar falando de dois índices de inflação que saíram essa semana aqui no Brasil. O primeiro deles é o IGPDI, Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna, que teve uma deflação de 2,33% em maio, ou seja, os preços caíram 2,33% ao analisar o IGPDI. Mas o que é o IGPDI? O IGPDI ele é formado por três índices. 60% do IGPDI vem do IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, ou seja, aquilo que mede o preço lá no começo da cadeia produtiva. São as variações de preços de produtos agropecuários e industriais nas transações interempresariais, comercializáveis nas fases anteriores ao consumidor final. Então, lá no começo da cadeia produtiva, basicamente por produtos agropecuários industriais. Ele representa 60% do IGPDI. 30% vem do IPC, Índice de Preços ao Consumidor. E 10% vem do INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Pois bem, ao analisarmos cada um desses três que compõem o IGPDI, a gente vê que o IPA, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, lá no começo da cadeia produtiva de produtos agropecuários e industriais, ele apresentou uma queda expressiva no mês. Ele caiu 3,37%. No mês de abril tinha caído 1,5%, caiu 3,37% agora. Em 12 meses ele apresenta uma variação negativa de 8,89%. Mas o que é que aconteceu então? Pois bem, como os preços que compõem o IPA, o Índice de Preços ao Produtor, que representa 60% do IGPDI, caíram, o que a gente vê é uma queda forte de um Índice de Preços ao Produtor Amplo, que representa esse 60% e, portanto, o IGPDI já tem uma força puxada para baixo. Mas quais os produtos que levaram os preços para baixo? Agropecuários caíram 4,57% no mês. Industriais, quase 3%. Então veja que isso já joga grande parte do IGPDI
para baixo em deflação. Produtos agropecuários, como commodities energéticas, commodities agrícolas, todas tiveram uma queda forte no mês. E não estou falando uma queda no Brasil, essas commodities são cotadas de forma internacional. Então, o que a gente vê é uma queda no mundo todo. O diesel, por exemplo, caiu 15%. Outras grandes commodities, como por exemplo o minério de ferro, caiu 12% por conta de problemas na China que eu venho falando nos meus vídeos diários. O milho caiu quase 17%. Então isso explica essa deflação lá no começo da cadeia produtiva, que representa 60% do GPDI. E os outros 30% é representado pelo índice de preços ao consumidor. Grande parte do preços ao consumidor, ele vem de serviços e outros produtos que nós, conforme as famílias gastam na ponta final. Então, o que a gente está falando do índice de preços ao consumidor aqui é um conjunto de variação de preços de despesas habituais de famílias, né? Como todos nós aqui. Só que ele representa 30% do GPDI. O que puxou o índice de preço ao consumidor no mês? Passagens aéreas, que caiu 18%, e gasolina, que caiu quase 2%. Isso ajudou a jogar o setor de transportes para baixo. Conforme a gente consegue ver aqui, a gente vê o que representa o IPCA. Então a gente vê aqui que tem o grupo de alimentação e bebidas que caiu no mês, habitação, artigos de residência que entrou em deflação, transportes por conta de diesel, gasolina, que também entrou em deflação. A gente tem saúdes e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação, ou seja, isso representa o IPCA. Ao olharmos individualmente cada um, através de um peso ponderado que cada um tem no índice, a gente chega na variação do IPC, que representa 30% do GPDI. Os outros 10% é INCC, Índice Nacional de Construção Civil. O outro dado que saiu de inflação na quinta-feira foi o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Não confunda, o IGPDI tem 60% de índice de preço ao produtor, 30% de índice de preço ao consumidor e 10% de INCC. O outro dado que saiu é só o dado de consumidor, índice de preço ao consumidor amplo, que é considerada a inflação oficial do país, que veio 0,23% no mês de maio, quando em abril tinha vindo 0,61%. Em 12 meses, perdeu 4%, 3,94%, que é o que a gente consegue ver aqui. Ao analisar, no mês passado tinha vindo 4,18% e agora 3,94%, ou seja, cedeu o IPCA frente ao mês anterior. E o que levou para baixo? Justamente esses pontos que eu mencionei aqui. Saúde e cuidados pessoais, que registrou um aumento de 0,93%. A gente vê o grupo de habitação, podemos ver na parte de desaceleração alimentos e bebidas, né, que teve uma variação de 0,71 no mês anterior e passou para 0,16 agora. Enfim, aquela tabela é a tabela que vocês conseguem olhar aqui. Então, a média ponderada de todos esses nos dá o reflexo do que é o IPCA. Então, de novo, IGPDI, inflação, deflação de 2,33%, enquanto o IPCA veio uma variação no mês de 0,23% e olhando em 12 meses, 3,94%. Agora, por que é que o Brasil conseguiu, ou parece ter conseguido controlar a inflação mais rápido do que os outros países no mundo? Justamente porque o Banco Central brasileiro foi o Banco Central que mais rápido começou a subir a taxa de juros. Só fazendo um parênteses, é importante para quem não conhece, a taxa de juros, ela é a taxa básica de um país. Quanto mais alta a taxa de juros, mais caro fica o crédito. Se você vai ao banco, as empresas vão ao banco tomar um dinheiro emprestado ou no mercado de capitais, quando o juros está alto, o custo desse dinheiro, ou seja, o custo do empréstimo é mais alto. Isso desestimula o consumo e ao desestimular o consumo, as pessoas e empresas consomem menos e aí ao consumir menos, os preços caem e você controla a inflação. O que aconteceu foi que no mundo todo, essa inflação, que nada mais é do que a consequência da desvalorização de uma moeda, ela veio por conta dessas injeções trilionárias de dinheiro na economia. Se você tem muita camisa para vender, a abundância de produtos leva a que o preço dele cai. Com o dinheiro é exatamente igual. Os bancos centrais injetaram dinheiro nas economias, trilhões de dólares como nunca visto,
desde a Segunda Guerra Mundial. Isso leva a uma queda do valor do dinheiro e você precisa de mais unidades monetárias, mais dinheiro para comprar o mesmo produto. Portanto, o produto fica mais caro e isso é inflação. Essa inflação passou a ser disseminada nas economias, entrou em produtos e serviços. E quando a gente analisa o núcleo da inflação, ou seja, quando você pega o dado de inflação, retira os preços de alimentos e energias, são os componentes mais voláteis, ele é chamado de núcleo da inflação. Esse núcleo da inflação, ele continua alto em países como Estados Unidos, Europa, ou muito mais baixo do que estava no ano passado, mas ainda longe, mais do que o dobro da meta estipulada por esses bancos centrais. Portanto, os bancos centrais agora estão subindo a taxa de juros e retirando o dinheiro das economias. O que acontece é que o Banco Central do Brasil, que é autônomo hoje, e que assim se mantenha, ele foi o primeiro a assumir que o mundo passaria por uma inflação, que a gente vinha falando aqui nesse canal por os últimos 2 anos, por conta dessa injeção de capital. Basta olhar o que aconteceu com o Japão nos anos 90, no começo dos anos 2000 nos Estados Unidos, em 2008 nos Estados Unidos, depois da crise de 2009, no começo da crise de 2011 e 12 lá na Europa, durante a Covid, a receita é sempre a mesma. Eles injetam mais dinheiro para dar um estímulo de curto prazo e isso vai levar a uma crise maior no médio e no longo prazo. Pois bem, a inflação ela estava escrita, com tanto dinheiro na economia e aos governantes mandando as pessoas ficarem em casa, quebrando cadeia produtiva e quebrando cadeia logística, com dinheiro na mão das pessoas que o governo deu para todo mundo e uma menor oferta de produtos ou serviços, os preços, obviamente, explodiram. E aí agora eles estão tentando retirar esse dinheiro da economia e também aumentando as taxas de juros. O Brasil foi o país que mais rápido percebeu isso e começou a subir a taxa de juros. Só que tem um porém, tem alguns estudos que mostram que a alta ou a baixa de juros, ela demora de 6 meses a 1 ano até chegar na economia real, o resultado disso. Então o que a gente vê é que o Brasil está começando agora a apresentar dados em que é consequência da alta dos juros. Os juros hoje no Brasil estão em 13,75 e isso faz com que a economia fique mais desestimulada e, portanto, a inflação começa a ficar mais próximo da sua meta, tá? Pois um outro ponto importante aqui é o que faz um país derrubar a sua taxa de juros. Você tem, por exemplo, políticas do executivo ou pressões do executivo que são extremamente preocupantes, como o Lula falando para baixar a taxa de juros, e ele quer isso porque quanto mais baixa a taxa de juros, mais barato fica o crédito. É a mesma maneira de governar que ele fez lá dos anos 2000, só que as pessoas estão extremamente endividadas agora. Isso gera um boom econômico de curto prazo, um alto endividamento maior, até que chega uma bolha, e a bolha vem através de uma recessão, quando a bolha estoura. O que a gente precisa é a mesma coisa que eu, você, na pessoa física ou na empresa. As pessoas só te emprestam dinheiro se você gasta menos do que arrecada, você é fiscalmente responsável, porque aí o teu risco é menor e as pessoas aceitam te emprestar dinheiro a uma taxa de juros mais baixa. Num país é exatamente a mesma coisa. E todos os países precisam se financiar os seus gastos pegando dinheiro emprestado. E o Brasil, no governo do PT, que gasta muito mais e fala que vai gastar ainda mais, basta olhar o arcabouço fiscal que eu já expliquei em outros vídeos, o que a gente vê é que ele precisa cada vez mais de dinheiro para se financiar. E se você não é fiscalmente responsável, os investidores só vão emprestar dinheiro para você se você tiver um quadro fiscal responsável. Caso contrário, ou não emprestam ou cobram taxas de juros muito altas, tá? Então, esse ponto é o que leva a Selic, a taxa de juros básica do Brasil, cair. E tem um outro ponto também importante. Se nós olharmos a correlação entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos, a gente consegue entender por que é que o real vem se valorizando nesses últimos meses. Quanto mais alta a taxa de juros no Brasil e mais baixa nos Estados Unidos, ou seja, quanto maior o diferencial da taxa de juros entre os dois países, mais os investidores tomam dinheiro emprestado barato nos Estados Unidos e trazem esse dinheiro para investir aqui no Brasil e ganhar essa diferença de taxa de juros entre os dois países. Quanto mais próxima a taxa de juros dos dois países, menos incentivo eles têm a fazer isso. Ou seja, imagina que para ganhar 5% em dólar lá nos Estados Unidos ou 5% aqui no Brasil,
as pessoas preferem deixar lá e ganhar 5% em dólar. Agora, quando a diferença é muito grande entre os dois países, as pessoas, os investidores, tomam dinheiro lá e trazem para o Brasil. Quando você tem uma entrada de dólar aqui no Brasil, um fluxo de dólar entrando, você tem mais dólar e, portanto, o dólar perde valor e o real ganha valor. E é isso que a gente consegue ver nesse gráfico aqui. O real hoje está sendo negociado a 4,89, mas se nós olharmos aqui nesse gráfico, onde a linha azul é o juros básico da economia americana, enquanto a linha preta é a de juros básico da economia brasileira. Então, olhemos aqui a economia brasileira, no eixo da direita, a gente vê que a taxa de juros está em 13,75. Enquanto ao olhar no eixo esquerdo, a taxa de juros nos Estados Unidos está entre 5 e 5,25. Voltamos aqui para 2023, basta olhar a diferença entre a linha azul e a linha verde, o diferencial da taxa de juros entre elas, e ver que, ou seja, tem um custo do carrego interessante. As pessoas tomam dinheiro lá fora e investem aqui. Então tem uma entrada de dólares no Brasil e isso faz com que o real se valorize. Quando o real se valoriza, os preços aqui no Brasil tendem a cair. Por quê? Porque grande parte do que a gente consome tem algum componente internacional que é cotado em dólar. Quanto mais desvalorizado está o real frente ao dólar, mais os produtos internacionais ficam caros, os produtos importados ficam mais caros. Então a gente tem esse componente de taxas de juros mais altas que o Brasil começou a subir em primeiro lugar no mundo, dos bancos centrais. Depois, essa entrada de dólares aqui pelo diferencial, para capturar o diferencial entre as taxas de juros dos Estados Unidos e do Brasil, faz com que o dólar perca valor frente ao real. O real se valoriza frente ao dólar. Isso ajuda também a controlar a inflação. Isso começa a abrir espaço para o Brasil derrubar ou o Brasil aceitar começar a diminuir a sua taxa de juros, enquanto nos Estados Unidos, na Europa, em outros países ainda estão subindo. Nessa semana, por exemplo, o Banco Central do Canadá e da Austrália subiram também, mas eles começaram a subir bem depois do que o Brasil, que, na minha opinião, teve mais responsabilidade em começar a subir a sua taxa de juros, que também acho que tinha descido demais quando bateu em 2% no começo do ano passado. Então é importante aqui, o que eu queria mostrar é que todos esses pontos nos levam a uma valorização do real por conta dessa entrada de dólar que não tem nada a ver com a política monetária e a política econômica que o PT vem implantando aqui. Essa política, ela visa sim um endividamento maior, ela visa sim políticas populistas que Lula acha que ainda está lá no começo dos anos 2000, onde a economia teve um boom de curto prazo, quando ele cedeu crédito subsidiado para as pessoas, só que ele tinha um mundo com commodity internacional com preços lá no alto e o Brasil exportando esses produtos com preço lá no alto. Agora a gente tem as commodities em baixa, os Estados Unidos e Europa entrando em recessão, assim como a China, que na época crescia mais de 10% e agora está com problemas econômicos sérios, e as pessoas, famílias e empresas aqui no Brasil estão muito mais endividadas e alavancadas do que estavam no começo dos anos 2000 e, portanto, tem menor capacidade de tomada de crédito. Com isso, a política econômica falida e retrógrada do PT tende a mais uma vez dar errado. Eu falo mais uma vez porque lá no começo dos anos 2000 ela pareceu que deu certo, quando alguns anos depois a gente colheu os frutos dessas políticas populistas que faz com que o país tenha prejuízo, uma vez que ele empresta a taxa de juros mais baixa do que ele próprio está remunerando as taxas de juros. Então, o que a gente viu foi uma política falida, em que ele continua achando que o mundo é o mesmo e fazendo esse tipo de política. De novo, essa valorização do real tem muito mais a ver com esses fatores internacionais que eu falei do que aqui. E aí também espero que tenha conseguido deixar claro como a gente gasta mais do que os índices de inflação nos mostram e qual é a relação que eles têm com a taxa de juros do Brasil e o espaço que agora abre para que o Banco Central possa começar a baixar a taxa de juros e que não tem influência do executivo, uma vez que o presidente sempre quer que a taxa de juros esteja mais baixa, que estimula a economia no curto prazo, mas causa um problema muito maior no médio e no longo prazo, como os populistas que hoje, infelizmente, estão no poder aqui no Brasil. Tem um ponto também que é interessante para finalizar isso aqui. Se nós olharmos esse último gráfico, isso representa a curva de juros futura no Brasil.
essa é negociada por livre oferta e demanda dos investidores. Então, quando o populista Lula começa a falar que o Banco Central tinha que derrubar as taxas de juros, o Banco Central pode derrubar, poderia, se cedesse a essa pressão, derrubar a taxa de juros, mas a curva de juros futura que vocês olham aqui, ela é negociada por livre oferta e demanda. Se, mesmo a taxa de juros estando baixa, você estimula o empréstimo às custas de um dinheiro público, de um capital público, como eu acabei de explicar, com taxas subsidiadas, o que faz é que os investidores veem que o país continua extremamente arriscado e essa curva de juros futura sobe e o custo do crédito no longo prazo continua caro. Então essa política populista não adianta, não leva a nada, porque, de novo, ou a curva de juros futura sobe ou a moeda desvaloriza se o presidente manda o Banco Central baixar a taxa de juros sem ter as condições responsáveis fiscais adequadas para isso. E aí o país continua extremamente arriscado e não atraindo capital. Qualquer tipo de intervenção na política monetária e fiscal por parte do executivo é uma política extremamente retrógrada e deficitária no médio e no longo prazo. O que a gente viu foi que o Banco Central brasileiro, com Roberto Campos Neto, não cedeu essa pressão e, ao ver que o arcabouço fiscal, sim, é ruim, sim, longe de ser ideal, mas também longe de ser a catástrofe que passa na cabeça de Lula e Glaze, a ala extremamente radical, mas que há um mínimo de uma busca por responsabilidade, só que já mostramos em outros vídeos que a dívida brasileira vai continuar crescendo. Lembre-se, o mercado anda por expectativa. Ele precificou que teria um arcabouço extremamente radical. Quando ele veio algo ruim e não horripilante, a curva de juros futura, como vocês olham aqui, caiu. E isso também abre espaço para que o Banco Central possa começar, de pouco em pouco, a reduzir a taxa de juros num mundo que hoje provavelmente passará por algum tipo de recessão. Lembrando que saiu o PIB do trimestre na zona do euro, que eles estão sim em recessão técnica com 2 trimestres caindo. Espero que tenha deixado claro aqui a relação da inflação, da taxa de juros Brasil, taxa de juros Estados Unidos e curva de juros futura. Como não adianta ter intervenção, está tudo muito ligado e essa valorização do real tem muito mais a ver com cenários internacionais e diferencial de taxa de juros do que uma política no Brasil que ela continua retrógrada, antiquada e de busca e aumento por endividamento público, infelizmente.